está falando de uma coisa muito interessante, que é a importância da repetição, né? Eu acho que assim, eu já ouvi muitas vezes as histórias do vovô Raimundo, eu já ouvi muitas histórias da vovó Eponina, e eu já ouvi muitas histórias dos meus tios, de cada um dos meus tios, né? E é muito comum, realmente, a gente se reunir e perguntar como que foi mesmo que aconteceu aquilo, né? Como que foi mesmo que aconteceu aquilo outro? Às vezes a gente realmente não lembra algum detalhe, mas tem essa necessidade da repetição. E isso a gente tinha uma babá eletrônica, hoje as pessoas assistem iPad, a gente tinha o discão e o disquinho, que realmente eles faziam a vez do pai e da mãe, que não podiam estar ali com a gente, pelo menos o meu e a minha, meu pai e minha mãe não podiam estar, mas a gente punha o disquinho e só aquela possibilidade de ouvir a história era algo mágico, né? Algo que ampliava o mundo e que a gente realmente viajava naquelas histórias e vinha o som do vento, o som, né, de uma explosão, de algo caindo, de alguma música, e tudo aquilo ia fazendo parte, né, da nossa imaginação, da nossa construção de mundo, né? E como tem um outro aspecto que eu acho fundamental nas histórias, porque as narrativas, os enredos, eles nos mostram caminhos, caminhos de solução de problemas, caminhos de resolver questões emocionais, caminhos de encontros e desencontros. A gente vai também se acostumando que a vida é feita de problemas, de dores, de perdas, de separações, de mortes, através das histórias. E essas histórias vão nos preparando para também ter um arcabouço psíquico e emocional para lidar com as perdas, mortes, separações reais da nossa vida. Então, isso tudo, essa repetição, ela se faz necessária para que a gente vá realmente podendo elaborar dentro da gente como é que seria a gente passar por aquela situação, né? A criança não pensa isso, ela não pensa como é que vai ser quando eu... Não é isso, mas ela está ali lidando com essas questões quando ouve aquela história. João e Maria, né? Aquela história de abandono. Como assim? Soltaram eles na floresta, sozinhos? Como assim? Como assim? Né? Como assim? Os passarinhos comeram o pãozinho que eles jogaram no caminho. E agora? Então, como é que a gente vai, né, podendo perceber que aquelas duas crianças tiveram recursos? Que aquelas duas crianças, apesar de estarem numa situação absolutamente improvável, né, de encontrar uma saída, elas conseguiram encontrar uma saída. Elas eram mais fracas, estavam presas e tudo mais, mas elas conseguiram encontrar uma solução. Então, quanto que isso mostra para a criança que está em sofrimento e que está em cárcere privado, que ela pode encontrar uma solução, né? Então, eu acho muito interessante como a gente pode, através das histórias, contar para as pessoas que existe algo que se chama resiliência, que existe essa capacidade de superar e além do que você mesmo imagina que é a sua capacidade, não é?